O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos, dia 29 de setembro é a festa dos arcanjos, mas como cai no domingo, nós não iremos celebrar amanhã. O domingo tem precedência. Mas hoje, na missa vespertina do domingo, que nós já podemos celebrar a missa do domingo, e ela já tem valor dominical, então, portanto, você já vai cumprir o preceito dominical, mas quis rezar a missa votiva dos arcanjos, então, nesta ocasião, para poder honrá-los. Mas essa missa tem o valor do preceito dominical. E amanhã nós vamos rezar a missa dominical normal. Mas por que celebrar os arcanjos? Por que lembrar dos anjos? Parece muitas vezes que os anjos, os arcanjos, são seres que estão lá no céu fazendo alguma coisa, e de vez em quando Deus manda um anjo por aí, e parece que eles não têm tanta relação com a nossa vida. Mas, na verdade, tem muita relação com a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus quis reunir no seu Cristo todas as coisas que estão na terra e as que estão no céu. Nós ouvimos nosso Senhor dizer para Natanael que ele verá coisas maiores. Verá no céu os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, subindo aos céus e descendo na terra. Ou seja, existe uma comunicação em Cristo entre o céu e a terra, e que os anjos participam. Nós ouvimos na segunda leitura a batalha dos anjos no céu. Eles já venceram lá no céu. Mas esta batalha agora é nossa, e eles vão nos ajudar a vencer agora. Portanto, nós precisamos trazer mais presente da nossa vida os santos anjos. Mas o que são, de fato, esses seres? O que são os anjos? Para além das nossas imaginações, para além daquelas pinturas dos anjinhos, as criancinhas assim, gordinha, que tem um parzinho de asa desse tamanho, que é impossível deles voar com aquilo. Mas o que são os anjos? Será que um anjo realmente se parece com isso? Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Daniel o serviço dos anjos a Deus no céu. De uma maneira muito sutil, vocês nem perceberam.
Mas a primeira leitura que nós ouvimos fala justamente disso. Seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam ao trono. Este trono de fogo, este rio de fogo, que serve a Deus, porque está dizendo, tem um rio de fogo e o serve milhares e milhares. São os anjos, são os espíritos celestes. E a própria passagem, e a própria escritura que vai confirmar isso em Hebreus, no capítulo 1, versículo 7. E a respeito dos anjos, diz ainda, ele fez seus anjos ventos, e seus servidores chamas de fogo. Portanto, estas chamas de fogo, este fogo que arde incessantemente diante de Deus, este fogo que é o trono de Deus, são os milhares, os milhões e milhões, milhares de milhares, milhões de anjos que assistem a Deus. E por que são chamados de fogo? Claro que isso também é uma representação para nós. Mas eles são fogo porque, em primeiro lugar, são seres puramente espirituais. Não são seres físicos, não são seres materiais. É uma outra parte da criação. No Creio nós dizemos que Deus criou o céu e a terra. O céu e a terra, nesse sentido, não é o céu, as nuvenzinhas, as estrelas. O céu são as coisas sobrenaturais e espirituais. E a terra são as coisas visíveis. Portanto, são seres puramente espirituais. E são poderosos, ardentes como fogo. Também são comparados ao fogo, porque sendo seres espirituais e dotados de inteligência e vontade, a sua inteligência e a sua vontade estão totalmente voltadas para Deus. Estão abrasadas do amor de Deus. Um anjo, por ser um ser espiritual, ele é inteligência e vontade, ele não tem corpo. Mas essa sua inteligência, essa sua vontade, estão totalmente voltadas para Deus. Estão completamente abrasadas do amor de Deus. A tal ponto de que eles se tornam chamas vivas de amor a Deus. Por isso que são comparados como fogo. Não como criancinhas quase que obesas. São poderosos, servem a Deus e são incontáveis. São incontáveis. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos. E veja, vós vos aproximastes, nós nos aproximamos desta cidade de Deus, desta Jerusalém celeste. Nós somos participados, nós somos chamados a participar da sociedade dos anjos. E Deus quer que, assim como o coração dos anjos arde de amor, que o nosso coração também arda de amor, já aqui na terra por Deus e plenamente no céu. São um poderoso e numeroso exército. São poderosos,
usando uma expressão bíblica, são terríveis. Terríveis. Terríveis no sentido que são grandiosos e poderosos. Por exemplo, no Apocalipse, agora não me recordo bem o capítulo e o versículo, mas João diz que apareceu um anjo forte e poderoso, e a sua glória, a glória de um anjo, iluminou toda a terra. A glória de um anjo, iluminou toda a terra. Os anjos são seres poderosos, magníficos, terríveis, apaixonantes. Esses milhões de anjos que servem a Deus, e através de Deus também, e por causa que servem a Deus, servem a criação de Deus, eles estão divididos em hierarquias, que nós chamamos de coros. Existem 9 coros angélicos. Os anjos, todas essas características que eu estou dizendo aqui, são características da natureza de todos os anjos. Porém, eles têm serviços, graças e funções distintas uns dos outros. Existem anjos que são mais gloriosos, maiores do que os outros, mas todos eles têm grande poder. Você não pense que o seu anjo da guarda é um espírito qualquerzinho, não. Todos são espíritos poderosos, mas eles se dividem. Então é assim, quando nós falamos a palavra anjo no sentido genérico, no sentido mais amplo, nós estamos falando de todos os espíritos angélicos. Mas quando nós falamos de anjo, no sentido específico, nós estamos falando de uma das hierarquias dos anjos. De um dos 9 coros dos anjos, que é o último. Os anjos na hierarquia são os últimos. Mas quando nós falamos então de anjo no sentido amplo, nós estamos falando de todos esses seres espirituais. Então vamos dar uma olhada. Como são esses anjos? Como que é esta hierarquia? Eles são divididos em 9 coros. 3 vezes 3. Porque é um símbolo da Santíssima Trindade, que é o Deus Criador e a quem eles servem. Então, já na sua organização já está a manifestação da glória de Deus. Então, no primeiro grupo, nós temos 3 hierarquias. Temos 3 coros. Nesse primeiro grupo, nós temos os seres espirituais mais elevados. No primeiro grupo, no primeiro coro, nós encontramos os serafins. Esse nome significa ardente, chamas de fogo, porque eles são ardentes, são este rio de fogo, são este trono de Deus, eles servem a Deus diretamente no céu. Eles ardem do amor de Deus, estão ardendo da glória de Deus, do zelo de Deus, são os anjos do amor. Os serafins são os coros do amor. São os mais poderosos, os mais altos. E vamos nos lembrar que Lúcifer era um serafim. E de todos os serafins, era o maior, o mais belo e o mais perfeito. O mais alto caiu no mais profundo abismo do seu orgulho. Logo depois dos serafins, no primeiro grupo ainda vem os querubins. Querubim, eles estão relacionados com a palavra de Deus.
Eles trazem a força da palavra de Deus. Nos ajudam a compreender a palavra de Deus, a anunciar a palavra de Deus. Mas eles estão lá no céu, no trono de Deus, diante de Deus, e eles se alimentam, vamos assim dizer, da sua palavra, do verbo divino, nosso Senhor Jesus. Depois vem os tronos, e tem esse nome justamente porque estão ali no trono. Eles são a força e o poder estático de Deus, o poder estável de Deus. Deus não muda. Deus não é como neste mundo, em que nada mais é certo, que tudo é verdade, mas ao mesmo tempo não tem mais verdade, que tudo está mudando toda hora. Esses são os anjos da estabilidade de Deus, da estabilidade da verdade de Deus, da presença de Deus, da onisciência de Deus, do amor de Deus, que nunca muda. Depois, no segundo grupo, nós temos mais 3 coros. E esses coros, eles servem toda a criação. Os 3 primeiros servem a Deus diretamente, cuidam do culto de Deus, vamos assim dizer. E este segundo grupo tem mais 3 coros, que eles cuidam de toda a criação de Deus. Os primeiros são as dominações. São eles que transmitem os dons do Espírito Santo para a criação. Veja, os anjos são ministros de Deus, e tudo que Deus faz por meio dos anjos. Depois vem as potestades, que também têm o poder da palavra de Deus, mas eles transmitem as leis de Deus que estão expressas na criação. São esses anjos que são responsáveis para que a criação continue sempre estável naquilo que Deus determinou e nas suas leis. As leis da natureza. As leis que Deus mesmo colocou. E depois nós temos os principados, são príncipes, porque eles governam a criação. Governam os planetas, governam as estrelas, governam o mundo, os continentes, os países, os povos, as cidades. Na nossa cidade tem um principado que é responsável pela nossa cidade. Existe um principado que é responsável pelo nosso país. Existe um principado que é responsável pelo nosso continente. Eles intercedem por nós, lutam pelo nosso povo. E depois o último grupo, as últimas 3 hierarquias, os últimos 3 coros, que estão relacionados com o serviço e a salvação dos homens. Embora todos os outros coros, por ordem de Deus, possam também interagir conosco, e eu acabei de dizer que sim, porque existem os principados, por exemplo, mas existe 3 coros que têm uma relação mais íntima, que estão conosco muito mais, que têm esta missão específica. São primeiro as virtudes. O coro das virtudes obtém para nós as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Se você sente falta de fé, se você sente falta de amor, se sente que está perdendo a virtude da esperança, peça a intercessão das virtudes. Depois vem os arcanjos. E quem são os arcanjos? Os arcanjos são os poderosos servos de Deus, são os grandes mensageiros,
São eles que são responsáveis por nos comunicar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e são os generais do último coro, que são os anjos. Os arcanjos são os comandantes dos anjos, e o último coro dos anjos são os mais numerosos, que estão à nossa disposição, e é entre deles que estão os nossos anjos da guarda. São um exército incontável. Então veja, a gente pensava que São Miguel era um serafim lá em cima, não? Mas não é. Mas eles são os príncipes de todos os anjos que estão relacionados conosco e estão nesta batalha conosco. Mas veja, a grande maravilha foi este arcanjo que está lá embaixo, é que venceu Lúcifer, o serafim. Como diz o Evangelho de São Lucas, derrubou do trono os poderosos e os humildes exaltou. Lúcifer, o mais alto, caiu precipitado, e Miguel, que estava lá embaixo, se tornou príncipe. Vamos dar então uma olhadinha nos arcanjos, já que é o dia dos arcanjos. Então veja, tudo isso para explicar que nós estamos celebrando os arcanjos, porque eles têm uma missão especial em relação a nós, e são os nossos príncipes, são os nossos mensageiros, são os nossos guardiões. E quando nós precisamos de mais ajuda, são eles que vão ordenar que os outros anjos venham ajudar o nosso anjo da guarda. Porque sim, meu irmão, o seu anjo da guarda não age sozinho. Ele é poderoso e suficiente, mas os anjos agem em comunhão. E existem momentos que não estará só o seu anjo da guarda te ajudando. Haverão outros. Não sei se você sabe, mas quando você tem o seu anjo da guarda, você se casa, por exemplo, tem o anjo da guarda, o seu anjo da guarda, tem o anjo da guarda do seu cônjuge, mas tem o anjo da guarda, um principado da sua família. Então, dentro de uma casa, onde só tem um casal, tem pelo menos 3 anjos. E nós não podemos viver como se isso não fosse real. Nós não podemos viver como se eles não estivessem lá. Eles foram dados por Deus. E nós precisamos viver debaixo da sua proteção e da sua companhia, porque de certa maneira eles também precisam da nossa liberdade para que eles ajam em determinadas coisas. Nós precisamos pedir que eles intervenham em certas coisas. Aos arcanjos, então, são confiadas missões especiais em relação à salvação dos homens. Por exemplo, quem anunciou à Virgem Maria a encarnação do Verbo foi um arcanjo, o arcanjo Gabriel. São os arcanjos que têm esta missão. Quando foi anunciado o nascimento de João Batista, foi o arcanjo Gabriel que foi enviado. E eles, então, cuidam de todos aqueles que têm autoridade e poder e missão sobre todos aqueles que têm poder, autoridade e missão em relação a Deus. Então, nós sacerdotes, bispos, o Santo Padre, o Papa, nós temos um arcanjo ministerial, dizia São José Maria Escrivá.
no dia da nossa ordenação, além do nosso anjo da guarda, nós recebemos um arcanjo ministerial, que nos auxiliam de uma maneira especial. A Sagrada Escritura vai então falar de 3 arcanjos. E essa expressão arcanjo vai aparecer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, quando Paulo vai falar sobre a vinda de nosso Senhor Jesus, e ele diz que a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o Senhor virá. A voz do arcanjo, será a voz do arcanjo que irá anunciar a vinda do Senhor. Ao som da trombeta de Deus. Mas, dos arcanjos, nós temos 3 nomes que a Escritura nos revela: Miguel, Gabriel e Rafael. Nós não temos outros nomes. Existem outros nomes, mas que não são canonizados. Mas esses nomes foram nos dados a conhecer para que nós possamos invocá-los. O primeiro deles é São Miguel, que é o príncipe das milícias celestes, o grande opositor de Lúcifer. Foi ele que defendeu e testemunhou a glória de Deus, mediante a revolta dos seus irmãos no céu. Nós vamos ouvir falar de São Miguel em Daniel capítulo 10, versículo 13 e 22, em Daniel 12, versículo 1, e em Apocalipse. Aqui esta passagem que nós ouvimos do capítulo 12. Nós vamos também ouvir falar de São Miguel, e ele vai ser chamado de arcanjo, na carta de Judas, no capítulo 1, no versículo 9. Depois, São Gabriel, que é a força de Deus, vai aparecer em Daniel capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21, e em Lucas capítulo 1, versículo 19, que é a anunciação do anjo. No capítulo 1, no versículo 19, para Zacarias, onde ele vai dizer o seu nome, e depois no versículo 26, quando ele aparece a Santíssima Virgem Maria. Então vejam, esses 3 foram aqueles que apareceram, mas a tradição, na verdade, vai dizer que são 7 arcanjos. Vou resumir aqui, porque senão vai dar meia-noite. Mas o Apocalipse vai dizer que apareceu no céu os 7 anjos que estão na presença de Deus. E eles receberam as trombetas. E a cada trombeta vai acontecer uma coisa do juízo de Deus em relação ao mundo. Estes 7 anjos, que também depois vão aparecer no capítulo seguinte, com as 7 taças da fúria de Deus, são 7 arcanjos. Porque São Rafael, no livro de Tobias, quando ele aparece e se revela, ele vai dizer a Tobias que ele é um dos 7 espíritos que estão diante de Deus e contemplam a sua glória. Apocalipse vai dizer que tem 7 anjos. Mas como que nós garantimos que esses 7 anjos são arcanjos? Porque em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo vai fazer esta relação da voz do arcanjo e da trombeta de Deus.